isso aí, alunos, voltei aqui para aquele momento da revisão da aula. Será que vocês lembram os apontamentos que foi abordado nessa aula? O que será que a professora falou? Então, vamos fazer aquela revisão. Quem não lembra, vai lembrar agora que esse é o momento. Então, vamos agora para a aula 5.2. E a aula 5.2, ela vai relembrar o que vocês viram na aula 5.1. O que vocês viram? Então, vamos lá. Meu diretor, corta agora para a telinha. É isso aí, vamos lá, gente. Hipótese sobre a origem da vida, isso mesmo. O que será que a professora falou, né? Como eu falei para vocês, né, dos primórdios aí, né? Sempre foi, né, uma incógnita essa origem da vida, mas será, como é que surgiu? Quais são as hipóteses? Quem são os cientistas que formularam essas ideias? Vamos ver agora, vamos relembrar, né, gente? Prosseguindo aqui, né, foi falado sobre as teorias, a teoria da geração espontânea ou a teoria da abiogênese. O que essa teoria ela tinha, professora, como princípio? Ela tinha como princípio uma força vital. Segundo essa teoria, pessoal, de algo sem vida ou inanimado, surgia o quê? Surgia um ser vivo. Não é à toa, gente, que tem até receitas mirabolantes por aí, né, na época, que dizia, por exemplo, como que você poderia, né, fabricar, digamos assim, um escorpião, né, que bastava o quê? Uma camiseta suada. Vocês lembram? Uma camiseta suada, um punhadinho ali de trigo, de queijo, e depois de um tempo ia aparecer escorpião. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que essa foi uma teoria, né, que não tem nem como ela ser aceita. Mas até então, para aquela época, por não ter esse critério científico, não ter os conhecimentos científicos que nós temos hoje, né, conhecimento celular, conhecimento de reprodução, de gametas, era o que eles acreditavam. Né? Tem outro cientista também que falou que do lodo poderia brotar, por exemplo, os crocodilos, as rãs, as pererecas e por aí vai, né? Então, tudo isso era o quê? Era relacionado à teoria da geração espontânea ou abiogênese. Além da teoria da abiogênese, surgiu uma outra teoria que veio para quê? Que veio para questionar a teoria da abiogênese, que foi a teoria da biogênese, né? E qual é o preceito, o princípio dessa teoria? Bem, a teoria da biogênese, ela fala o seguinte, que a vida, ela vai surgir de outra forma de vida. Ela surge, pessoal, de uma forma de vida pré-existente. Ninguém vai surgir, ninguém vai brotar do nada. Para que um ser vivo ele exista, ele precisa de um ser vivo pré-existente, de um antecessor. Então, é importante vocês saberem essa diferença, né? A diferença da teoria da geração espontânea para a teoria da biogênese. Então, teoria da geração espontânea sempre vai ter aqui como princípio essa força vital, que seria a força que faria, né, com que algo inanimado criasse um ser vivo. Já a teoria da biogênese, que é a teoria correta, e essa sim, né, a vida surge de outra forma de vida. E tivemos alguns nomes aqui, né, que vieram para quê? Para refutar essas teorias, para mostrar, né, que a biogênese estava correta. Nós tivemos John Needham, que ele queria, né, mostrar que a teoria da geração espontânea era a teoria correta, mas aí o Lázaro Spallanzani, né, algum tempo depois, ele fez o que o John Needham fez, o experimento que o John Needham fez do caldo nutritivo, só que ele fez o quê? Ele deixou mais tempo esse caldo nutritivo fervendo e a partir dali, o que ele observou? Que quando você deixa mais tempo aquele caldo fervendo, esse caldo fervendo ele tem a capacidade de matar os micro-organismos existentes e esterilizar. E ali não tem como, né? No momento que aquele caldo está esterilizado, está sem, né, o contato, digamos assim, com o ar esterilizado, ali não tem como
surgir novos micro-organismos. Então, colocou como descrédito, né, o que o John Needham tinha refutado. E mais uma vez, né, mais um ponto aqui para a teoria da geração da biogênese, a teoria da biogênese, mais um ponto aqui, né, para a teoria da biogênese. E além do Lázaro Spallanzani, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, surgiu um outro cientista francês muito famoso, né, que foi o Louis Pasteur, que também fez um experimento, né, parecido com esse do Spallanzani, onde ele também utilizou, né, frascos de vidros com caldo nutritivo, onde ele ferveu, né, esterilizou aquele caldo e depois de um tempo ele colocou como é que eu posso dizer, um gargalo que lembra, né, um pescoço de um cisne. E ali aquele caldo, deixa eu ver se eu consigo fazer, aquele caldo que tinha aqui nesse frasco de vidro, ele não ficava em contato com o ar, porque esse gargalo ele impedia esse contato com o ar e ali não tinha proliferação do micro-organismo. Mas a partir do momento que se corta esse gargalo, o que acontece? Tem sim o contato do ar com o caldo e ali surgem novos micro-organismos. Então, o Louis Pasteur ele reforçou ainda mais a teoria da biogênese, a teoria correta. Então, é isso aí, pessoal. E já já eu volto aqui com vocês para a gente fazer a resolução das questões de biologia. Então, até daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Voltei agora. Qualquer dúvida já sabe, né? Manda para o professor presencial e a gente aqui responde para você. Então vamos lá para a resolução das questões. E o bacana da resolução da questão, pessoal, é que a gente já faz o quê? A gente já faz aquela revisão. Então vamos lá, vamos para o nosso plantão tirando dúvidas. Olha aí, questão 1. Olha aí, vamos lembrar aqui, gente. Receita de Jean-Baptiste Van Helmont, do século 17. Olha aí, tem uma receita aí, pessoal. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo, né? Em um canto escuro e sossegado. Olha aí, tinha que ser escuro e sossegado, tá, pessoal? Então, segundo essa teoria, né, o suor ele funciona como princípio ativo. Lembra ali da força ativa, da força vital? Então, é isso aí, o suor, né? Nesse caso aqui, segundo esse cientista, ele funcionava como princípio ativo e dentro de, olha aí, tinha até o dia, né? E dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nasceriam o quê? Vários camundongos. Aí é a receita aí para quem quer criar um camundongo aí. Então, o texto acima, ele exemplifica o quê, professora? Eita! Alternativa A, hipótese autotrófica. Bem, não é a hipótese autotrófica. A hipótese autotrófica, ela está relacionada o quê? Que os primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta seria capaz de produzir seu próprio alimento. Isso não tem nada a ver com que, né, esse texto, esse ponto aí, né, está exemplificando. Então, a alternativa A, ela é uma alternativa que a gente não pode levá-la em consideração. Peraí, deixa eu ver aqui, eu tô logo todas as alternativas aqui, mas vamos lá, vamos analisar. Alternativa B, gente. Alternativa B já respondeu aqui, né? Quando ele dá essa receita e quando ele fala aqui desse princípio ativo, ele já está falando do quê? Da teoria da abiogênese, que é a teoria da geração espontânea. Então, de cara, eu já sei que a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos analisar aqui. A alternativa C, olha aí, eu acho que era para ser a hipótese heterotrópica, mas não tem problema não. Já elimina. Já pode eliminar aqui, que eu já até exemplifiquei aqui. A alternativa D, ela está falando da teoria da biogênese, que seria o quê? Para um organismo vivo existir, ele tem que surgir de um outro pré-existente, mas o texto ele não está falando isso, né? Ele já está respondendo aqui que é o gabarito D.
E para você que ainda ficou em dúvida, a alternativa E, ela fala da teoria da pré-formação, né? A pré-formação, gente, ela postulava a existência de feto, né, no interior lá do ovo, tudo mais, né? Quando eu falo isso, eu estou relacionado ao quê? Ao óvulo, ao gameta masculino, gameta feminino. É uma teoria, né, que óbvio que hoje, né, não é uma teoria aceita. Então, a resposta correta é o gabarito D. Vamos continuar, então, com a questão de número 2. Vamos fazer a leitura aqui. Olha aí, ó, mais uma experiência. Então, a figura seguinte representa a experiência de Red. Então, o que aconteceu? O Red, ele colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. A gente pode dizer que, vamos colocar aqui que aqui é a carne, né? Alguns dos recipientes foram cobertos com uma gaze e outros ele deixou o quê? Descobertos. Demonstrou que as larvas da carne podre desenvolveram-se de ovos de moscas e não da transformação da carne. Então, com esse experimento, o Francesco Red, ele demonstrou o quê? Que essas larvas que surgiram aí dessa carne podre, elas não surgiram porque a carne ela tinha um princípio vital, princípio ativo para surgir a mosca. E sim, né? Porque moscas pousavam em cima dela, depositavam seus ovos, saíam as larvas e ali surgiam o quê? Novas moscas. E os resultados dessa experiência fortaleceram a teoria sobre a origem da vida denominada de quê? Ah, isso aí que tá muito fácil, gente. Eita, hipótese heterotrófica, né? Que os seres vivos que surgiram aí na Terra, essa hipótese, né? Ela postula que os seres vivos que surgiram aí na Terra, eles não produziam seu próprio alimento, heterotrófica, precisavam de compostos orgânicos, aí tem a geração espontânea. Será que essa teoria aí é da geração espontânea? Teoria da abiogênese, a teoria da biogênese da geração espontânea é a mesma teoria que precisaria ter um princípio ativo, uma força vital para essa carne estar produzindo, né? Essa mosca a gente sabe que não é. Vamos analisar agora a alternativa D, que fala mais uma vez da hipótese autotrófica, que seria o quê? Que os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta era capaz de produzir seu próprio alimento, né? Tinha essa capacidade. Então, sobrou o quê, gente? O gabarito E. Resposta correta, biogênese. Essa é a resposta correta com relação à questão 2. Né? Então, o resultado desse experimento do Francesco, do Red, olha, eu estou falando já como se eu fosse a amiga dele, né? Refutou ainda mais, né? Mostrou o quanto que a biogênese é a teoria correta. Prosseguindo agora, vamos para a questão 3, que já é uma questão discursiva. Então, vamos analisar essa questão. Qual ficou sendo a grande causa de discussão entre o Nid e Spallanzani? Lembra, né, que tem o Nid versus Spallanzani? Pois é, por que será? Qual foi a grande discussão entre eles? O Nid, ele criticou o quê? O experimento de Spallanzani, pelo fato de o mesmo ter aquecido por muito tempo o caldo nutritivo e assim matado a força vital, plenamente defendida pelos abiogenistas. Então, mesmo Spallanzani provando que depois de de muito tempo, do caldo sendo fervido, ali ele conseguiria matar os micro-organismos. O Nid não, o Nid acabou, gente, criticando o experimento do Spallanzani, falando que ele que fez com que o caldo nutritivo, por ele ter aquecido o caldo nutritivo por muito tempo, ele que fez com que o caldo nutritivo perdesse essa força vital, né, que era plenamente defendida pelos abiogenistas. E Spallanzani, nesse caso aí, ele afirmou, no caso, que o Nid não esterilizou de forma satisfatória os recipientes e que o pouco tempo de fervura facilitou a sobrevivência de micro-organismos oriundos do ar. Lembra, né, que o Nid, ele fez o experimento, mas ele deixou esse experimento, mas ele não ferveu o tempo suficiente, esse caldo, né, não ferveu de forma satisfatória, e assim facilitou a sobrevivência de micro-organismos,
oriundos, né, nesse caso aí, né, a fervura, oriundos do ar. Então, essa foi uma discussão entre Nid e Spallanzani. Nid, ele defendia a teoria da geração espontânea, da abiogênese, e o Spallanzani, ele defendia a teoria da biogênese, que um ser vivo ele não vai surgir ao acaso. Então, esse aí foi um momento que a gente pode dizer de discussão entre eles. Vamos agora para a questão de número 4. Então, vamos fazer aqui a leitura. Por volta de 1860, olha aí, gente, essa aí tá muito fácil. Um famoso cientista demonstrou que uma suspensão previamente esterilizada de levedo de cerveja em água mantém-se estéril indefinitivamente. Olha aí, mantém-se estéril indefinitivamente se for conservada em frasco pescoço de cisne. Eu falei, né, do pescoço de cisne, aquele tipo de frasco. Deixa eu fazer aqui, né, o frasco. Aí ele fazia, o frasco ele faz mais ou menos ele tem mais ou menos aqui esse formato aqui que a gente chama de pescoço de cisne. Né? O resultado obtido a partir desse tipo de frasco expressa a ideia de quem, gente? Vamos analisar aqui as alternativas. De cara aqui, né? Vamos analisar de baixo para cima dessa vez? Então, vamos lá. Do Nid. Será que era do Nid? Não, né? A gente acabou de ver, né? Que não tem nada a ver com as ideias do Nid. E a professora acabou de citar aqui tanto o Nid quanto o Spallanzani, que não tem, né, essa teoria aqui, né, de 1860, não foi nem por Spallanzani, nem foi pelo Nid, né? Na época deles era 1767, por aí, quando eles refutaram. Então, nem a alternativa D, nem a alternativa E. Sobrou aqui Van Helmont. Helmont, pessoal, foi aquele cientista que ele tinha receitas, por exemplo, para criar o camundongo. Então, também não foi ele, né, que criou aí esse tipo de postulado, de ideia. Sobrou quem? Francisco Redi e o Louis Pasteur. Ficando, então, o gabarito correto, a alternativa B, Louis Pasteur, tá bom? Essa é a alternativa correta. O Redi foi o experimento do frasco de vidro com a gaze, com a carne. Então, quem teve, né, esse resultado aí foi Louis Pasteur. Vamos agora para a questão de número 5. Se liga no Enem. Então, vamos lá. Certos alimentos podem ser utilizados para dar origem a larvas de moscas que são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns acreditam que o surgimento dessas ocorre espontaneamente. Aí ele já está falando aí da teoria da geração espontânea. Então, alguns acreditam que o surgimento dessas ocorre espontaneamente do alimento, em que? Em decomposição. Situação proposta também pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada, questionada, né, pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de quem? Do Redi e do Pasteur, que mostraram experimentalmente o quê? O que eles mostraram experimentalmente? Alternativa A, eles mostraram que todo ser vivo pode ser criado no laboratório. A gente sabe que não. Um ser vivo ele tem que vir de um outro pré-existente. Então, a alternativa A pode eliminar. A alternativa B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Também não. Pessoal, tem várias teorias, mas nenhum deles chegou a postular isso. Alternativa B também descarta. Vamos analisar aqui a alternativa C. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente? Não. Isso aqui é a ideia, né, da geração espontânea. Não. A alternativa D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Ele nem postulou nada com essa relação aí de evolução deles. Então, sobrou a alternativa E, que é a alternativa, que é o gabarito correto, né? A reprodução é que dá origem a outro ser vivo pré-existente. Então, a alternativa correta aí para você marcar é a alternativa E, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais uma aula e já a gente se encontra mais. Até logo!